A paz do Senhor Jesus, galera. Meu nome é Jean Alves Eu sou o Thiago Moura. e esse é o Pod Jovem, o podcast podcast da da Juventude Juventude Bereia. Gente, Saiu. essa parte é a minha parte preferida. Mas brincadeiras à parte, gente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana. Semana passada nós falamos sobre tribos, aí ficamos falando aí algumas semanas sobre as tribos, divisão das tarefas, como é que está sendo aí as expectativas dos líderes, como é que está sendo os trabalhos. E hoje nós vamos ter uma convidada especial que vai falar um pouco aí de testemunho também, um pouco da sua vida. E a gente tem aqueles desafios semanais. Antes da gente apresentar quem é que está aqui com a gente, apesar de você já ter visto no título, mas a gente tem o nosso desafio semanal. Qual é o nosso desafio semanal, Thiago? Isso aí, galera. Paz de Jean. Então, continue compartilhando os episódios, tá? O engajamento tá muito bom. Sempre que sair um episódio novo, você vai ser notificado no aplicativo que você escuta. Então, clique em compartilhar, vai gerar um link, joga nas tuas redes sociais, joga no WhatsApp, no status do WhatsApp, no Instagram. Compartilhem, faça como um ato evangelístico. Com certeza o Senhor irá falar no coração de alguém, através do seu compartilhamento. Verdade. E também siga a gente lá nas redes sociais. O Thiago já falou aí, já deu nossa missão semanal. Mande aí para os amigos, mas também siga a gente nas redes sociais e siga a gente também nas nossas plataformas de streaming. Aí a gente já falou várias vezes, estamos em várias plataformas e você pode escolher qual é a sua plataforma de preferência, aquela que você está mais habituado. Segue a gente lá também. Bom, nossa convidada especial aqui. Queria que a nossa convidada se apresentasse de uma maneira diferente. Eu queria que ela cantasse uma canção pra gente, um trecho de uma canção, já que essa convidada canta, tem uma bela voz. Então vamos aproveitar esse momento também, né? Vamos, gente. Pode, convidada. Vai lá. Pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amanhecer. Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem mais alguma? Se tiver mais alguma, já lança aí também. Estou clamando, Essa é clássica. estou Essa é clássica, hein? perdido. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu Deus. Amém. Então, olha só. Duas canções de Fernanda Brum, pessoa aí. Essa pessoa aí tem aí, ó, o naipe de Fernanda Brum contralto também, canta. Estamos aqui com Ayla Alves. Paz do Senhor, Ayla, tudo bom? A paz, gente. A Tudo Ayla, bem? apesar de ser Alves, não é minha parente. Eu acho que não, né? Não somos primos. Não somos primos. Muito Alves, né? Um monte Tem de vários gente. Alves aqui, mas... E estamos aqui com a Ayla. A Ayla aí fez uma apresentação diferente. A gente sempre pede pro convidado se apresentar, falar nome, né? E a convidada de hoje fez o quê? Cantou Fernanda Brum. Inclusive, temos uma grande admiração por Fernanda Brum. Temos. E, Temos. inclusive, são as canções que marcam aí, pelo menos a minha história, marcaram bastante aí. E estamos aqui com a Ayla. E a gente vai falar um pouquinho sobre testemunho de vida, sobre como que você chegou aqui na congregação, o que você está fazendo na congregação. Só que a gente vai por partes. Sim. A gente vai devagarinho aí comentando aí sobre a trajetória. Como é que você tá, Ayla? Tá tudo bem? Tudo Muita bem. correria, muito trabalho, muito... Não, tá tudo bem, graças a Deus. Muita correria, até que agora tô tranquila. Mas graças a Deus tá tudo bem. Graças tudo a certo. Deus. Então vamos começar com a nossa pergunta de praxe. Todos os convidados que estão vindo aqui falar sobre testemunho, a gente está falando sobre isso, que é o seu início de caminhada com o Senhor Jesus. Como que começou a sua história com Cristo? Você foi nascida e criada na igreja, se converteu depois de mais velha, conheceu Cristo na adolescência, na infância, desde quando nasceu. Como é que foi essa história aí? Sua família, como é que foi? Eu, graças a Deus, eu cresci no evangelho, no lar evangélico. Graças a Deus, é um privilégio, né? E desde de pequenininha mesmo, já iniciei na igreja, cantando. Sempre gostei muito de me envolver com a música na igreja. E eu tenho assim, uma inspiração muito grande, que foi meu pai, que me inspirou muito. O meu pai ouvia as músicas da época dele, que eu era bem mais nova, músicas que eu ouço até hoje. Minhas irmãs também ouvem. Então é uma influência, né, na verdade. Falei inspiração, mas a influência. E graças a Deus nasci no lar cristão. E tá firme aí até hoje.
Graças a Você Deus. falou Pretendo de irmãs, ficar. né? Sua família é muito grande, você tem muitos irmãos, irmãs, Eu como é tenho que duas é? irmãs só. Mas assim, da minha casa, mas parentes, Parentes primos, vários. vai embora, meu Primos, filho. então, quando... Marajoara todo. Praticamente, a minha quando... rua toda. A maioria são meus Meu parentes Deus, mesmo então na minha quando rua. faz reunião de família, Não dá pra chamar mais ninguém de fora, gente. meu Deus. É só família da conta. Enche tudo. E Verdade. você falou, a gente sabe, né, que você ministra louvor, canta muito bem, inclusive. E você falou que desde pequena cantava, né? Tem a sua referência como o seu pai mesmo, né, dentro de casa, que também, né, ouvia músicas, cantava também, seu pai O meu cantava pai, também. ele canta, meu pai, ele também compõe, ele é Ih, legal. músico, super envolvido também. Desde criança também, ele Meu Deus. sempre envolvido na música, na igreja. Aham. E você tem, assim, alguma lembrança de infância que você lembra de ter cantado em algum culto, algum evento, algum casamento? Tem muito isso também, né? Criança que canta Criança no cantando, casamento, né? Adoro cantar em casamento. aniversário, assim. Aniversário de 15 anos. Você tem alguma ou algumas, mais de uma, né, que você queira compartilhar em Eu relação a tenho uma isso? lembrança muito boa que é o culto. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos ou 11. Era culto de oração toda terça, às 8 da manhã. Assim, eu me lembro que foi minha primeira oportunidade. Antes disso, eu já participava. Uhum. Mas foi minha primeira oportunidade, assim, que eu me lembro, que marcou, que inclusive eu cantei Espírito Santo, da Fernanda Brum. Então, Ó, louvor já, Aí canções da foi assim, Fernanda marcou Brum. muito mesmo, assim, não me marcou, porque foi assim, o primeiro ano que eu me lembro, quando eu era criança, né? Depois, assim, convite para casamento, acho que eu cantei uma vez só. Eu já participei de um festival de música. Assim, eu sempre fui muito tímida, né? Eu sou até hoje, mas deu uma melhorada, graças a Deus. Ainda tem muita coisa ainda para mudar em mim. Mas eu me lembro que eu participei de um festival de música, de playback, e eu fiquei em primeiro lugar, né? Aí, como recompensa, né, vamos dizer assim, eu cantei aqui na rádio nem sei se existe a rádio ainda de Engenheiro Pedreira, Boa existe? pergunta. Será Rádio que existe Japeri? Eu essa não rádio de Japeri sei. ainda? Não Nem Eu sei. sei sei, gente. onde ficava, pelo menos, Aham. né? Aí eu cantei na rádio, foi uma música da Elis Lane. Não sei se Lembra você a conhece. música? A música é Lágrimas rolam enquanto Deus trabalha em nós. Muito, muito antiga. Antigona, cara. São essas lembranças assim que eu cantei assim, na infância, que foram momentos que me marcaram. Foi bem. Maneiro, né? Marcou. Maneiro. Assim, é interessante que não é só, eu acho que não é só uma particularidade sua, mas muita gente que também gosta de música, envolvida em música, no início sempre foi muito tímido. O próprio Djan, né, falou Aham. que era muito tímido antes, né? Verdade. Só que começou a desenvolver e eu Hoje acho a gente que tá aí cara de pau. Eu ainda depois já se solta, já tô era. caminhando ainda para esse caminho, hein? E de fato, a ela, ó, dificilmente eu escuto a voz dela, só mesmo quando ela tá cantando. Mas Fora eu sou, isso, gente. fora isso eu pensei que Preserva a ela era voz, né? Tá muda. guardando a voz aí pra momentos Não especiais. falo muito para guardar. É isso aí, a timidez é pra segurar a voz, pra não gastar a voz, pra quando cantar já tá liberar tudo. E é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de louvor, pelo menos assim, a galera que trabalha com música na igreja, né? Seja cantando, seja tocando, sempre tem uma recordação de infância. É um negócio muito interessante, porque É. meu pai, a gente sempre teve muito envolvido com música, meu pai sempre tocou, né? Mas meu pai tocava secularmente, tocava no que a gente chama, né? Tocar na noite, tocava na Uhum. noite, né? Então era sempre muito. Lá em casa sempre tinha muitos CDs de MPB, né? Essas músicas seculares assim, black music, né? R&B, essas coisas. Então eu cresci num ambiente muito musical. E quando a gente foi para Jesus, né? Quando a gente foi para os caminhos do Senhor, a gente manteve esse costume. Assim, eu sempre tive muito DVD, muito CD, né? Muito CD cristão, muito DVD. Então é algo que marca mesmo a nossa história assim de uma forma É que mesmo. a música tá sempre constantemente, pelo menos na minha vida, a música tá sempre ali, inclusive em momentos muito doidos assim, a gente pode até falar disso em algum momento aqui do episódio de hoje, mas às vezes a música ela tem um poder assim de transformar a nossa mente, né, e nos acalmar. Às vezes a gente está num momento de tristeza e a gente fica feliz. Às vezes a gente está num turbilhão de emoções e a música vai lá e nos acalma. Então é algo interessante, né? Sim. Verdade. Você tem alguma lembrança de
de alguma experiência com Deus, assim, através de canções, que já falando, já que a gente entrou nesse assunto, né? Alguma experiência que você lembra, assim, seja mais recente ou da infância, que você estava louvando e você sentiu Deus falar alguma coisa poderosa para você, ou alguma Já, experiência sobrenatural? Você Ó, já pode alguém chegar compartilhar? para tive. você depois e através de uma ministração sua, falar que o Senhor falou com ela, uma coisa desse jeito. Já aconteceram as duas coisas. Mas assim, recente, eu aproveito quando eu tô em casa sozinha, eu sempre coloco um playback, né? Eu fico mais solta, tô sozinha. Aí, inclusive, às vezes até gravo alguma coisa assim. Mas teve um dia que eu tava cantando, mas só que eu não lembro a música que era. Só que eu comecei a chorar de uma forma que eu acho que eu nunca tinha chorado. Eu não lembro a música, mas Deus falou tanto comigo que eu só sabia chorar, nem terminei mais de cantar a música. Mas foi uma coisa foi muito forte. E depois também eu já recebi uma palavra também de uma pessoa na igreja, depois que eu tinha cantado, que ela falou comigo, confirmou mesmo que Deus ele tinha me separado para isso. E é tão bom porque é uma coisa que a gente já ama, né? Música. Aham. Eu já sou tão envolvida, gosto tanto e saber que Deus me separou para aquilo ali mesmo, a gente fica mais feliz ainda. Aí ela falou e eu só chorava, chorava, chorava. É muito bom ouvir algo assim da parte de Deus, né? Verdade, Foi ótimo. verdade. É, quando a gente fala disso, eu fico muito tocado porque eu tenho duas experiências. Na verdade, eu tenho muitas experiências. A gente, só para os nossos ouvintes estarem cientes, né, ficarem sabendo, a gente estava conversando antes de iniciar a nossa gravação desse episódio sobre Tabernáculo Teen, né? Eu tive esse grande privilégio na minha vida de ter feito parte aí da história do Tabernáculo Teen, né, aqui da nossa congregação. E a gente viveu coisas incríveis, momentos incríveis através do Ministério de Louvor, assim, de Deus falar, assim, nitidamente no nosso ouvido coisas enquanto a gente ministrava louvor. Então foi um período muito bom. Mas eu tenho duas experiências. Uma eu já falei aqui no podcast, que foi um... Eu estava numa igreja, numa congregação bem pequenininha que eu visitei. Meu pai dirigia essa congregação na época, então eu ia lá, né? Mas eu era da nossa igreja matriz, mas eu ia lá também ajudar e tal. E um dia eu tava lá e me chamaram para louvar. Aí um profeta, um rapaz muito simples assim, ele falou algo da parte do Senhor, que ele me via num tablado muito alto, como se fosse uma praça, como uma praça de engenheiro pedreira, louvando para muitas pessoas. E isso foi, sei lá, em 2013, sei lá, tem muito tempo isso. E eu falei, amém, né? Eu não rejeitei aquilo, mas eu não entendi. Eu falei assim, mas eu não tenho esse objetivo, né? Não me vejo nessa situação, não gosto de louvar, mas amém, recebi. E aí, quando eu estava me preparando para subir, para louvar na cruzada de Engenheiro Pedreira, me veio um estalo e aí caiu a ficha para mim. Eu falei, meu Deus, era disso que o profeta estava falando. Na praça de Engenheiro Pedreira, num tablado muito alto, para muitas pessoas. Eu falei assim, meu Deus, o que Deus promete, ele cumpre. E uma outra experiência que eu tive, que eu vivi, que foi uma coisa muito doida. Isso aí pouquíssimas pessoas sabem agora, né? O pessoal vai ficar sabendo aqui no Agora episódio. muitíssimas pessoas vão Agora saber. muitíssimas pessoas vão ficar sabendo. Mas eu tive um período da minha vida, se eu não me engano, foi um pouco antes dessa situação do rapaz ter profetizado sobre a minha vida. Foi em 2011 ou 12, não lembro exatamente, mas foi por aí. E eu, de madrugada, eu acordei e eu comecei a ouvir muitas vozes. E eu nunca falei sobre isso porque você falar sobre isso, as pessoas vão falar ou você está endemoniado ou você está louco. Porque as Uhum. pessoas, né, a experiência que você vive com o Senhor, você viveu e é uma experiência Muito sua. pessoal, É muito muito pessoal. pessoal, né? Às vezes você contar isso, as pessoas ou dão um descrédito ou acham que você está maluco. E eu comecei a ouvir muitas vozes, eram muitas vozes de acusação. E não era acusação só para mim, era acusação para muitas pessoas. Eu via nomes de pessoas e vozes, e aquilo era uma opressão maligna que eu estava vivendo naquela madrugada. Foi uma batalha espiritual muito forte que eu vivi. E eu abri a palavra do Senhor, eu comecei a ler, eu não estava conseguindo me concentrar. E o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração assim: começa a louvar agora. Dobre o seu joelho e começa a louvar, aqui no seu quarto mesmo. E aí eu dobrei meu joelho, eu comecei a louvar, não lembro a canção, mas eu comecei a louvar.
E eu fui me acalmando e eu fui deixando de ouvir aquelas vozes. E aí depois eu peguei o fone de ouvido também, botei uma playlist lá que tinha na época e comecei a ouvir. E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo que ele queria me usar naquilo para que eu pudesse, através do meu chamado, ministrar para a vida de pessoas que pudessem estar passando por opressões também. E o Espírito Santo de Deus foi muito claro comigo. Ele falou que ele ia me permitir estar no altar se todas as vezes que eu estivesse no altar eu chamasse as pessoas para irem ao altar. Então eu lembro que uma vez, ministrando aqui na igreja, eu falei que algum dia, se eu tivesse coragem, eu ia contar essa situação. E foi isso que eu vivi. O Espírito Santo falou comigo: eu vou te manter no altar enquanto você estiver no altar, convidando pessoas para o altar. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu sempre, né, inclusive participando da liderança dos jovens, também sempre tive essas oportunidades de no final fazer os convites, no Tabernáculo Team fazer os convites também. E depois de muito tempo eu entendi o que que Deus queria, através da música, através do chamado ali ministerial no louvor, o que que ele queria de mim. E É interessante que quando o Senhor, a gente tem essas experiências com o Senhor, sempre tem algo que nós precisamos abrir mão uhum, e uma missão que a gente tem que cumprir. Isso fica claro. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, a Verdade. gente não sabe por onde começar. Mas a gente sabe que vai ter algo que a gente vai ter que abrir mão e vai ter uma missão que a gente vai ter que cumprir. Quando a gente tá engatinhando e a gente percebe, cai em si, como você falou, quando você estava subindo no palanque para poder cantar na cruzada, você lembrou que aquela uhum, era a missão. Era aham, justamente aquele dali era onde você deveria estar. E foi falado lá atrás. Você não sabia onde, você não sabia Sim, quando, não sabia como que uhum, você ia chegar lá. Mas você tinha essa missão. E também abrir mão, porque querendo ou não, para você estar lá em cima, você teve que abrir mão da sua timidez, você teve que abrir mão de orgulho, abrir mão de várias aham, coisas para poder você conseguir trilhar aquele caminho. sim, Então é muito interessante isso, né? verdade, Muito bom. verdade. Ayla, em relação à música, como é que foi a sua história musicalmente falando, tecnicamente falando? Você estudou canto, você estudou música ou é um negócio natural? eu Porque, estudei canto um dia. meu Ó, Deus. Não, mas não deu certo, porque já tinha. A pandemia já estava estourada já, né? Só Aham, que aqui pra gente chegou um pouquinho depois, né? Mas só que aí logo quando eu comecei, aí eu parei logo, porque lá em casa a gente não queria, assim, ficar recebendo, porque na verdade era uma pessoa que ia lá em casa, aham, um rapaz muito bom, inclusive. Ele também toca teclado, baixista. Aí a minha irmã estava, inclusive, aprendendo teclado com ele, e eu pegava uma palhinha para poder uhum, também na área para cantar, né, no canto. Só que aí foi um dia mesmo e depois disso não. Mas eu assim, eu tive uma fase que eu não queria cantar, mesmo sabendo que aquilo ali era para eu fazer, que Deus já aham, tinha me separado. Tudo tem música, gente. Tudo tem música. Cada episódio, assim, cada coisa que eu passei, eu lembro de uma música. E tem uma música da. Eu não sei se é da Daniela Araújo ou se é de algum grupo, que é Um Servo, o nome da música. Que essa música também tem uma história muito. Parece muito comigo, né? Pra uhum, mim, pra minha história. Porque eu fiquei tentando me esconder, eu sabia o que Deus tinha pra mim, aí eu. Quando eu não rejeitava oportunidade na minha antiga igreja, eu ia lá pra frente, lia 2 versículos de algum salmo que eu estava esfolhando lá na hora na igreja. escolhi aleatório assim. Coisa Pô, mais que feia, né? Quem Eu até nunca, né, vergonha de gente? falar uma coisa dessa. Meu Deus. Meu Deus. Durante muito tempo isso, quando eu não rejeitava a oportunidade, lia um versículo, eu poderia cantar, né? Poderia louvar, porque mas eu fiquei muito tempo assim, sem até assim a gente crescer, eu era mais nova, mas se a gente crescer e realmente entender o que Deus quer pra Uhum, gente, é começar a abrir a cabeça e ter também pessoas para falar com a gente. Deus sempre usa alguém, né? aham, Para poder falar com a gente, assim, de poder orientar mesmo, abrir nossos olhos. Aí depois disso, depois de um período também que eu passei por uma fase muito ruim, que aí eu me fechei mais ainda em relação à música também, as coisas da igreja. Mas eu também, eu acho que todo mundo tem uma teimosia, assim, né? aham, Você sabe que você tem que ir por esse caminho aqui, mas você quer tentar de outra forma, você quer negar aquilo que você tem, que Deus uhum, quer que você faça. Todo mundo tem uma experiência assim, né? uhum.
É uma fase bem Mas, comum, né? é, Ou a pessoa ela acaba saindo da igreja, dando um tempinho, tal, esfria, depois volta, é, ou a pessoa dentro mesmo para de querer ter compromisso, passa a ter aquela responsabilidade de estar ali, mas não aquele compromisso de fato com as sim, coisas do Senhor. Então, acho que é o tipo de situação bem comum, principalmente eu acho que na adolescência isso acontece muito. foi. Foi, Foi na foi na adolescência adolescência, mesmo, então, foi. porque eu também passei por essa fase. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a enxergar de fato como as coisas são, o que que a gente precisa fazer, qual é o nosso chamado, onde que a gente deveria estar. Isso Sim, também vai pelas orações dos pais. Pô, minha mãe, na época que aconteceu isso comigo, minha mãe, pô, orava demais, orava demais. Coisa de eu levantar de madrugada, ela tá orando, entendeu? Então, assim, eu entendo que realmente essa fase é bem comum é mas verdade. graças a Deus a gente tem a base, que é a base Sim, e sabe para onde voltar quando cair na real, né? Isso aí com verdade, certeza é. aconteceu com você, porque você, por mais que você estivesse dentro, mas você estava ali desligada, né? Meio que desligada, Tava. né? E eu, assim, sempre participei das coisas da igreja. Isso aconteceu, assim, do nada. É estranho mesmo, né? Pra desanimar, pode ser também. Porque eu fiz parte de vários grupos na igreja. Tinha um grupo na minha igreja, na minha antiga igreja, que era o Grupo Unção. Eu não tinha nem idade para estar no grupo, mas eu estava enfiada lá no grupo. Que era já pessoas que já eram casadas, né? E eu, como eu gostava muito de cantar, eu gostava muito de coral, né? Aí eu me enfiei no meio do coral. E também já, por um tempo, ensaiei o grupo de jovens. Fiquei um tempinho também na liderança do Ministério de Louvor. Aí veio essa rebeldia, assim, do nada, de não querer. Só Jesus, né? Já tinha sido líder já? Do Ministério de Louvor, nessa fase. Então conta essa experiência pra gente aí. Já Gente, estava como ansioso para pode? falar Não, isso. eu já sabia É. disso. Inclusive, gente, eu fui uma pessoa que no ano passado perturbei a Ayla a beça. Falei, Ayla, porque a Ayla tem uma facilidade de achar as divisões de vozes. Eu confesso que eu tenho um pouquinho mais de trabalho para achar a divisão, a pessoa ouvir. E também é tanta coisa na cabeça que às vezes a gente não consegue parar. Eu falei, Ayla, me ajuda, pelo amor de Deus. Na cantata de Natal, eu falei, Ayla, tira os contraltos dessas músicas aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. E ela tirou, sempre gravava ali pro contralto cantar, ensaiou o contralto. Então, aí ela a gente sabe que tem um Aí foi chamado aí tão nessa bom. área. Mas como é que foi então esse período aí participando aí desses grupos, liderando louvor? Como é que foi? Foi cansativo, né, gente? Porque todo mundo, Ai, todo gente. mundo fala né, que quando você está de frente para alguma coisa, liderança, a gente sempre tem um. É, Mas gente. foi um período muito curto. Eu fiquei durante alguns meses só. Mas foi bom, as pessoas também colaboravam muito. O Aham. pessoal era, além assim dessa dor de cabeça que sempre tem, né? Questão de horário, Ah, de passar, inclusive, se uma coisa tiverem que nunca acaba, membros né? do Normal, Ministério de normal. Louvor ouvindo este É, episódio, fica aí o recado, né, para você que está nos chegue no ouvindo, horário, né? irmão, porque isso é Chegue no horário, estressante né? Tire as músicas, ouça os também. hinos, aprenda os hinos, né? Ministro, escolha hinos que você saiba a letra, né? Isso é essencial, né, Isso vale irmão? pra mim também, né, gente? Porque às vezes eu boto Senão um hino que eu fico, meu vai Deus. prejudicar a mídia. A mídia vai ficar É, toda É mesmo. perdida ali, ó. mídia, passa o slide antes pra gente. Já vai Mas chamar a brinca. atenção de todo mundo, Já né? chama a atenção de todo mundo. Não, mas vale muito pra... Sonoplastas, me dá mais Sonoplasta, agudo. me dá retorno aí, sonoplasta. Em nome de Jesus, não me tira o Atinge meu muita retorno não, gente, né? sonoplasta. Mas brincadeiras à parte, gente. Isso aí vale muito pra mim também, porque às vezes eu escolho uns hinos também, que às vezes eu fico, ih, meu Deus, é a letra aqui, eu tô errando. Ou muda o Mas tom, né, Djan? Djan pega. eu faço isso direto. Gente, esse tom não, vamos mudar o tom aqui na hora. É, Se e ele mandar 5 músicas, uma muda reclamação dos tudo. sonoplastas, ó. Ministros, escolham músicas que vocês consigam cantar, por favor. Pra não dar trabalho Ah, pra mas nem tudo gente. dá, né, gente? Não custa nada, né? Porque às vezes tá muito alto ou tá baixo demais, um ajustezinho não mata ninguém, né? É, verdade. Pra ficar legal. Ayla, como que foi a sua chegada aqui na congregação Beré? Você veio por convite de alguém? Deu Foi. na telha e veio? Viu nas redes sociais? Não, eu Como nem é que foi? conhecia, né, também, a igreja. Foi através de um primo e junto com o Lohan também, o jovem Aham. Lohan. Já tem bastante tempo. Na época eu estava em outra igreja, mas só que aí eu vim aqui de vez em quando, mas durante a semana, e na minha igreja
onde eu estava, eu ia no domingo. Mas lá também onde eu estava, já estava, não tinha assim mais nenhum compromisso assim de participei do Ministério de Louvor, mas depois já tinha saído. Foi meio que uma transição. Eu Uhum. estava vindo, igual o pastor falava, namorando a Bereia. E foi através de Lohan de um primo meu também, que ele nem é daqui, nunca foi, mas ele conhecia algumas pessoas daqui. Aham. E agora o ano eu não sei, gente. Só sei que eu fui apresentado no dia 6 de dezembro lá na Matriz. E eu não lembro se foi em 2020, se foi em 2019, mas eu já estava vindo muito antes Aham. de, assim, de ser oficialmente membro, né? Eu já estava vindo, já tinha um tempo. Deve ter uns mais de 4 anos e pouco, mais ou menos. Tem tempo, né? É, E é engraçado porque passa muito rápido. Às vezes eu olho e você fala, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido. é verdade. E, e aqui na congregação Bereia, quais são as suas atividades aí? O que, que você está fazendo? Participa de quais departamentos, quais ministérios? Fala aí pra gente um pouquinho. Eu participei já do MIB, só que agora estou um pouquinho afastada do MIB e do Ministério de Louvor. Não tenho muito dom para teatro. Assim, Eu também não, não gente. tenho. Teatro não é pra mim, não. É sempre a música mesmo envolvida com Já a foi do música Ministério de de louvor. Dança? Também não me identifico com dança. Não, nem dança nem teatro. Para mim, não Aí consigo. participa do Ministério de Louvor da Igreja, Sempre Ministério foi dos Ministério de Jovens. Louvor dos jovens e também com as crianças. Só que atualmente não estou mais no MIB, né? Aham. Mas Ministério de Louvor. Ministério de Louvor eu fiquei um tempo afastado por conta do Covid também. Uhum. Aí dei um tempo, depois retornei. Não tem como, né? Eu acho que ficar afastado assim. Uhum. Você sabendo que você pode colaborar, que você pode fazer, e É você ficar verdade. afastado aí. Logo depois que deu uma amenizada na situação, né, do vírus, aí eu retornei no Aham. Ministério de Louvor. Isso. E é interessante, o que a gente vê e destaca na sua fala é que quando a gente tem um chamado, né, quando a gente tem essa inclinação física para alguma área qualquer, né? Sim. E você ainda sente o chamado, você tem convicção do chamado, você não consegue ficar longe, né? E Não. até você falou, né, da rebeldia. A gente pode às vezes ter o nosso momento ali meio rebelde, né, meio disperso, mas a gente não consegue ficar longe, né, dos trabalhos na casa do Senhor e muito menos da presença, É né? verdade. Não tem como mesmo. E no Ministério de Louvor é um negócio que a gente já falou algumas vezes anteriores, que trabalhar com o Ministério de Louvor é sempre uma luta, assim, no bom sentido da palavra, porque Sim. é trabalho, né? A gente tem que realizar vários trabalhos ali, né? O Ministério de Louvor normalmente faz parte de todos os cultos, né? Então, você tem É. culto da palavra, você tem culto jovem, você tem culto dos adolescentes, culto das mulheres, sempre vai ter o Ministério de Louvor, pelo menos aqui na nossa igreja funciona dessa maneira. Tem culto de manhã, tem louvor, né? Então, o É, Ministério de sempre. Louvor está sempre atuante, né? Mas já teve algum momento assim de você enfrentar batalhas assim em termos, não sei se espirituais ou de mente, de você achar que você não tinha uma qualificação para aquilo, ou que você não tinha mais que fazer aquilo? Você falou que teve esse período de rebeldia, mas teve a Rebeldia. ver com isso? Ou não? Foi só uma rebeldia sua Não, mesmo? foi só uma fase, assim, uma fase, né, na verdade, de rebeldia. Mas graças a Deus também não durou muito tempo. E logo Uhum. eu falei assim, não, não tô indo pelo caminho muito certo, não. Aham. Aí logo me deu um despertar, graças a Deus. Não fiquei mergulhada nisso, não. Mas eu tive um período muito ruim de e envolveu muita coisa. Por conta de um relacionamento que eu tive, isso acabou afetando a minha vida espiritual também. Uhum. Mas isso, graças a Deus, foi num bom sentido. Porque o que eu estava mais afastada, isso me trouxe mais despertamento, um pouco Uhum. mais de amadurecimento também espiritual. Foi uma luta que, no final, No final, deu tudo colheu alguma certo, coisa graças a boa, né? Deus. Eu colhi bons frutos, E graças a é Deus. interessante. Você ia falar, né, Thiago? Te Não, cortei, pode, né? pode falar. Pode falar. É interessante porque mostra também como as nossas relações influenciam muito É, na nossa vida como um todo, e principalmente quando a gente fala da nossa vida cristã, da nossa vida na igreja, nossos trabalhos, o quanto os nossos relacionamentos, e não só relacionamento de namoro, né, mas qualquer relacionamento, amizade, sim, né,
trabalho, né? Qualquer Até em casa relacionamento, também, até em com pai, casa. mãe, irmãos. Exatamente. Às vezes você tem pai e mãe que te impulsionam pra caramba a estar na presença de Deus, às vezes é o contrário, né? Às vezes você vê adolescentes, jovens que têm muito essa dificuldade, né? De pais e mães, às vezes, que não ajudam nisso. Mas quando a gente tem esse estalo, assim, de entender que, opa, eu preciso dar um basta aqui, de Sim, repente, é muito difícil. Você dá um basta num relacionamento amoroso, às vezes numa amizade, às vezes até mais difícil se bobear, né? é De você dar um verdade. basta, mas às vezes é necessário pra gente não sair da presença do Senhor, pra gente continuar ali firme, pra gente Sim. continuar na presença, né? Então é algo que foi bom ter citado esse ponto aí. É, Tanto joga pra cima quanto também puxa pra baixo. E verdade. eu até lembrei, quando citou isso, eu lembrei do podcast que o Guilherme participou, junto com a Milena, que ele falou que teve um período que, na adolescência dele, que só ele estava indo pra igreja e a família toda dele estava em casa, desanimada e tal. Pô, imagina, a família, não é nenhum Uhum. amigo que você vê uma vez por semana, 2 vezes por semana, é a família. Então, realmente, tem esses, tanto amigos, relacionamentos amorosos, família, tanto te impulsionam a buscar mais do Senhor, quanto também Verdade. podem te desanimar, podem te ancorar. O Uhum. importante é a gente estar sempre firme no nosso propósito de buscar ali, de estar sempre caminhando e incentivar também, evangelizar para quem precisa ser evangelizado e manter-se firme, né? Sempre bom. Verdade. Verdade. E como é que tá a sua vida secularmente falando? Trabalho, estudo, como é que tá aí? O que que você tá fazendo da vida? Como é que estão as coisas? Tá uma luta, tá uma Atualmente, bonança? Como tá. é que tá? Tá um abacaxi, meu Meu Deus, vai te Deus. cascar. Assim, agora eu tava. Agora não, né? Já tem um tempo. Eu tava trabalhando como cuidadora, né? Eu fiz o Uhum. curso e tal. Eu estudei, cheguei a entrar na universidade, acho que foi em 2015, se eu não me engano. Só que aí, depois de um tempo, eu tive que sair, tranquei a matrícula. Fazer curso de quê? Aí eu fazia serviço social. Aham. Eu não gostava, mas falei, vou tentar, né? Porque eu não tinha nada assim, eu não tinha muito assim um ponto fixo, assim, eu vou fazer isso aqui, meu sonho é ser isso aqui, Aham. fazer tal curso. Aí eu fui tentar, porque por conta da área depois de atuação, que é bem, abrange muita coisa. Aí depois perdi uma grande oportunidade eu fiz uma prova na UERJ e tinha conseguido passar para a segunda Etapa. etapa, né? Aham. Só que no dia da prova eu passei muito mal no domingo, durante a madrugada de sábado para domingo, que a prova era no domingo, eu passei muito mal. Aí, uma oportunidade. Aí também depois eu não corri atrás Uhum. para ver. Mas eu pretendo, esse ano talvez não, mas ano que vem de voltar para a faculdade. E é isso, né? Não Legal, dá pra ficar legal. parada não, gente. Mas aí você vai voltar também para serviços sociais ou pretende ir para outra Já Não, área? acho que tem eu algo à vista, vou já. para outra área, assim. Já até pensei em fazer alguma coisa envolvida com música, Aham. né? Mas ainda não sei exatamente o quê. Mas ainda estou Que é uma boa pensando. também. É porque De quando a gente repente é faz muito uma, apaixonado de por uma repente faz coisa, né? uma, né, um bacharel, Pô, é, licenciatura em música e vira nossa professora de canto da Bereia. aí, ó, aí, ó. Ué, né? É um Vamos jogar, sinal, é um vamos sinal. jogar aqui, né? Ai, gente. Mas eu falei que não tinha nada fixo, né, na cabeça. Mas eu acho que isso seria um caminho, assim, que eu gostaria. Se não fosse escolher outra coisa, escolheria a música, uma coisa nessa área. Legal, legal. Eu estudei música há um tempo atrás, né? Estudei canto um tempinho também, e onde eu estudei tinha que estudar instrumento também, aí Hum, peguei um pouquinho de teclado, mas sei nada. Se nossa, me e pedir pra eu? fazer um dó maior ali, eu não, Eu tenho não vou tudo saber. Não. para tocar alguma coisa. Que lá em casa, meu pai, como eu tinha dito, meu pai é baixista. Mas lá em Uhum. casa tem teclado, tem violão, tem guitarra. E eu não sei tocar nada. Meu pai já tentou. Meu pai já tentou Gente, 3 vezes. a gente deve Mas ser parente, é a minha história, a minha história da ela se Já tá tem cruza em alguma. como que é? batendo, tá O meu batendo. pai é professor de música. Meu Caraca. pai teve escola de música. Meu pai, eu lembro de ter uma época lá em casa que não tinha espaço pra gente andar dentro de casa de tanto instrumento que tinha. Ele só não toca instrumento de sopro. Na verdade, até arranha no, em algum instrumento de sopro, Uhum. mas não é a- o que ele mais fazia, não, né? Mas ele tocava todos os instrumentos, cavaquinho, violão, teclado, baixo, nossa, um Poxa. monte de Padre coisa. de Jean toca muito, cara. E eu
Nada. Nada. Não toco nada. Não é porque não tentou, né? É porque eu já se tentei. se eu olhar alguém tocando, eu sei, por exemplo, que nota tá fazendo. Quando a gente vai ensaiar É com os mesmo? músicos, eu sei que nota eles estão fazendo, mas eu executar, não sei. Eu só sei fazer mi no O violão. o mi no violão é maravilhoso, só né? O isso. mi, o sol. Agora vai fazer com pestana ali, o dedo doendo Nossa, a é muito beça. difícil, gente. E no teclado também, às vezes eu vejo assim a montagem do acorde ali, eu sei que nota eles estão tocando, tal, que acorde estão fazendo, mas eu fazer eu não consigo. Não sai, né? Eu até tocava um pouquinho, mas aí tanto tempo sem praticar que isso foi com Deus, foi de arrasta. É porque se ficar muito tempo sem Sem praticar, não esquece. adianta. Eu fiquei uma vez, eu falei assim, não, agora eu vou pegar firme no violão. Porque eu gosto muito de baixo, né? Mas eu queria pegar uma basezinha no violão para depois ver o baixo. Mas só que aí, gente, vai 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí depois acabou, não vi mais nada. Cheguei a falar, né, como é que eu comecei a tocar violão, né? Que eu Aham. acho que cheguei a falar no podcast que na minha antiga igreja ocorreu uma situação, aí a maioria do Ministério de Louvor saiu, não tinha ninguém para tocar. Aí minha mãe, não, tu vai entrar na aula de violão. Aí fui eu lá para Queimados, lá na Brás Music de Queimados, lá da Aham. praça. Fui lá eu aprendi violão, e lá, e lá. E o professor era muito chato, era muito chato. E eu lá aprendendo só para tocar na igreja. Mas, querendo ou não, eu acabei gostando depois e me envolvi mais na música. Acabei tocando secularmente também, mas foi algo necessário. Por mais que ela quisesse que eu tocasse ali por causa da igreja, foi algo que depois eu comecei a me interessar mais pela música. Aí o Djan falou do pai dele, cara. Eu conheci o pai dele. Ele me esculachava no violão. Me esculachava no violão. Eu lembro até hoje que, tipo, eu trabalhava numa barraca que tinha em frente da escola Etienne. Aham. E eu trabalhava de frente e ele ia sempre buscar a esposa dele, a mãe do Djan, Aham. no final do período de aula. Aí ele sentava lá e eu e um amigo meu, a gente tocava, né? Tinha banda, então a gente ficava lá tocando, ficava lá tocando. Aí ele chegava, posso tocar um pouquinho aí? Ele começou a fazer algumas coisas que eu olhava assim, que isso, cara? Poxa, o senhor não pode ter mais humildade, não? Esculachão. Ele toca demais, Ele mas toca, né? muitas coisas boas. Foi assim que eu conheci o pai do Djan. E eu nem sabia que era Não, o pai do engraçado é Djan. que o Thiago conhecia o meu pai, conhecia minha mãe, conhecia minha irmã, eu não conhecia o Thiago não me conhecia. Eu Que não isso, sabia da gente? existência do Djan, cara. Caraca. Bereia aí, ó. Aí, ó, Beré. Unindo as pessoas. Unindo as pessoas. A Ayla tava falando e eu pesquei duas coisas aqui que eu tô com essas duas perguntas para fazer. A Ayla falou que sentia interesse, né, pelo baixo. Então a gente vê aí que já tem tonalidades graves, né? Adoro, gente. Baixo é muito Ela bom. gosta do grave, né? Da voz Gosto. grave, do instrumento grave. E quais são as suas referências musicais? Quais são os cantores cristãos que você mais ouve, que mais marcaram a sua história? Não pode citar a Fernanda Não Bruna. pode. Como a gente Tirando já a sabe Fernanda que é, Bruna. né? Tá no Por top várias 3. questões, né? Por ter o timbre de voz grave, né? Que a Ayla também é uma baita contralto. Mas quais são os artistas em geral que te inspiraram aí? Eu gosto muito de também uma coisa que. Depois da Fernanda Brum, acho que vem Daniela Araújo, que eu gosto. Não tem muito a ver, assim, com o meu tom de voz, né? Que ela canta bem mais alto. Mas, assim, eu acho que é por admiração também. E Eli Soares, Álvaro Tito. Eu gosto muito dos cantores mais antigos. Aham. Osés de Paula. Eu Aham. nem era nascida, adoro Osés de Paula. Álvaro Tito. Tem também... Não sei se vocês conhecem, João Alexandre, que ele toca muito também violão. Ele canta aquela Não, música. não conheço. Brasil, olha pra cima. Não, esqueci a letra. Não, não conheço. Não conhece João Alexandre? Gente, vale muito a pena. A gente já ouviu alguma coisa. De repente mas a gente não ouviu sabe, alguma coisa. sim. Vale a pena, porque ele toca, sei, o cara. Eu não entendo, né? Não toco. Aham. Mas assim, você vê, ele faz não sei quantos acordes. Ele dá um brilho, assim, sabe? Eu me interesso muito, eu acho muito bacana o trabalho dele também. Não são muitos, E assim, estilo musical, qual que todos. Todos, né? Ouve qualquer estilo. Não, mas essa parte eu sou muito eclética com música, realmente. Eu Aham. gosto muito de vários gêneros. Menos worship. Verdade! Aí, Meu ó. Deus, Verdade! Aí, ó. Não, gente, não venha pra cima de mim. Meu Deus. Worship, não. Polêmica, polêmica. Polêmica, Polêmicas on.
Não Eu gosto. perguntei do estilo porque a Ayla é prima do Vitor Fileme, que é Sim. conhecido aqui em Engenheiro Pedreira por seus melismas, Sim. apogiaturas e firulas. E assim, a gente vê um black music muito marcante na voz dele, né? Aham. E assim, a gente vê nitidamente ali que tem referências ali bem E a gente marcantes, já né? cantou tanto junto. Na E, igreja pequenininho. não, eu Coisa imagino, porque linda. às vezes eu vejo uns vídeos de vocês na story, tanto no Uhum. dele quanto no seu, eu vejo assim, às vezes às vezes eu vejo você e mais uma menina, não sei se é sua irmã ou se é É minha irmã dele, irmã. sua irmã, né? É. Cantando ali, eu fico ali, aí volto e repito ali o vídeo pra ver de novo, porque assim, é muito, muito maneiro, assim, vejo não só uma harmonia vocal, musical, mas vejo uma harmonia também ali dos primos, dos É, a minha irmãos. família é muito. Tanto o lado do meu pai, família do meu pai, quanto da família da minha mãe. Todo mundo tem essa inclinação para música. Eu acho tão bacana. Muito, muito bom. Ou alguém que canta, alguém que até produz, mesmo que seja uma coisa, né, pequena, não é nada. Aham. Mas. Ou que toca, que canta. Eu tenho uma tia. Eu participei de uma cantata de Natal na primeira igreja de Fragoso, primeira igreja batista de Fragoso, lá em Piabetá. Meu Deus. Caramba. Gente, a cantata, a minha tia, ela escreveu todas as músicas da cantata, eu acho que foram 8 músicas no total. Todas as composições foram dela. Caramba. E ela dividiu lá o tenor, o soprano, Meu Deus. contralto. Então dom E de ela família também é mesmo, né? assim, depois do meu pai, eu acho que é ela. Assim, questão de inspiração, assim, Referência, de né? referência, exatamente. Sempre troco inspiração por referência. Ah, mas É, Quase a mesma anda, quase a coisa. mesma mais ou coisa. Anda menos. junto ali, anda É, junto. anda junto. Mas assim, ela, meu Deus, é muito usada por Deus, ela. Tem um dom também E você, muito Thiago, bom. quais são as suas inspirações musicais e estilo aí que você mais gosta? Olha, Eu vou falar as minhas também. ultimamente, eu vou criar uma polêmica aqui. Ei, varão, vigia. Ixi, não, mas é assim, falando, na minha antiga igreja, minha recordação que como eu comecei com a música, tem muitas referências de Diante do Trono, Ih, Toque no Altar, assim, são as referências que eu tenho da minha Uhum. adolescência, que é quando eu comecei de fato a introduzir na música. Então, quando eu vejo alguém tocando aqui na igreja, poxa, eu fico assim, caraca, eu lembro da minha adolescência, sabe? Eu lembro de lá antigamente, lá na Aham. IBCQ. Então, assim, essas são as referências mais fortes, porque são o que me recordam como eu comecei a gostar de música, a interagir com música. Mas hoje em dia, é, não tem como, que eu acho que tá em alta, não tem como não gostar de worship. Eu gosto um pouquinho ali. aí não, varão. Não tem como não Ah, gostar um pouquinho. Agora, todos? Não, todos também não. ah, Mas não. alguns são bons. Eu acho que eu gosto Para. de dois só, de duas Isso aí músicas. já é preconceito. Isso aí já é Então lança aí, isso aí já é quais que você gosta? preconceito. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome, mas a minha irmã ouve todo dia uma que eu esqueci, Canta esqueci um trecho. completamente agora. Eu acho que era eu. Era eu condenado, Ah, isso é legal. era Isso eu. é Essa eu legal. gosto. Esqueci de citar Diante do Trono, que também adoro, e Trazendo a Arca também, que eu Trazendo a cresci. arca, Trazendo a mistério arca. para Diante do sentar. Trono, então, eu cresci ouvindo Diante do Trono. Esqueci de Muito citar, bom. mas Gente, é Isso aí, muito bom, gosto pô. né? muito. São Cheira a minha adolescência, cara. Nossa, é verdade, muito bom, marca a né? Muito bom, gente muito ali. bom. Das minhas referências musicais, como eu não nasci no lar cristão, então eu tenho dois momentos de referência musical, né? E inclusive é um negócio muito interessante que pouquíssima gente sabe, também vou acabar revelando isso no podcast, no episódio. A Várias gente tá abrindo o revelações coração, hoje. então várias Revelações, revelações, eu vou falar. revelações. Quando eu aceitei Jesus, eu fiz um voto com o Senhor de que eu não ia ouvir música secular. Sim. Eu não ia cantar música secular, eu não ia ter contato com música secular, porque a minha vida inteira foi tendo contato com música secular. Sim. E assim, eram músicas seculares boas, assim, minha família, meus pais gostavam de ouvir Dionne Warwick, Celine Dion, Nossa. Toni Internacional. Braxton, Whitney Houston, Só clássico. Mariah Carey, Michael Jackson, deixa eu ver quem mais. Vários, esses cantores assim, mais ou menos dessa época aí. E depois fui crescendo também, tendo contato com algumas músicas brasileiras, mas aí quando eu aceitei Jesus, eu fiz um voto, acho que só umas 5 pessoas sabiam agora.
todo mundo do podcast tá sabendo. Vai ficar sabendo. Eu fiz um voto com o Senhor de que eu não ia ter contato nenhum com música secular. Então, se você pega desde quando eu aceitei Jesus até hoje, assim, conheço, assim, aquelas que tocam nas redes, né? Porque a gente não tem como fugir, que toca na rádio, tá tocando na rua, que a gente não tem como, mas assim, eu perdi contato completamente, assim, até dessas referências mesmo, até letras de músicas seculares eu esqueci. E assim, é uma experiência muito particular que pra mim foi muito bom. Foi muito bom, assim, eu não digo que as pessoas tenham que fazer isso, sejam obrigadas a fazer isso, mas foi uma experiência que eu tive que pra mim foi muito boa, porque eu mergulhei assim mesmo na música cristã e tive muitas experiências. Aí depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a ter o Ministério Apacentar como referência, muita, muita mesmo referência. Tocava muito na igreja que eu era, Diante do Trono. Depois também, 4x1. 4x1, 4x1. Bom. Que tem uma sonoridade que me agrada muito, Leonardo Gonçalves, apesar de não conseguir cantar, porque as músicas dele são muito É difíceis. verdade também, ele é muito bom. Daniela Araújo também eu gosto bastante. E do worship, eu cantei muito worship, inclusive aqui na igreja foi muito conhecido por cantar muito worship, mas eu já contei aqui as razões de porquê, né? Porque por serem músicas que têm menos acordes, né? São mais tranquilas de tocar, e eu trabalhei com adolescentes, né? E a gente trabalhava com os adolescentes do Ministério de Louvor que estavam aprendendo a tocar. Então, assim, eles não sabiam fazer muitos acordes, muitas coisas, então a gente ia pelo caminho mais simples, a gente descobriu o worship, a gente entrou nessa Graças ao vibe worship. aí e 4 acordes, a ficamos música com toda 4 acordes, você acabou. consegue tocar um hino. Então, assim, hoje essa galera aí toca absurdamente, essa galera que toca no Ministério de Louvor, que veio dos adolescentes, mas na época a gente tinha muita dificuldade, então a gente foi pro worship. Mas, assim, eu nunca fui de ouvir muito worship, eu sempre ouvi muito música congregacional. Ministério Apacentar, Diante do Trono, sempre foi assim, eu ouvi muito. Aline Barros também, né? Aline Uma Barros, eu lembro referência. que eu não tinha nem conhecia Jesus ainda, mas o meu irmão teve uma namorada que era cristã e ela tentou evangelizar meu irmão e ela deu um CD da Estela e ele não ouvia, mas eu ouvia o CD da Estela, que tem muitas músicas assim clássicas dela também. E do worship eu gosto muito do Alessandro Vilas Boas, eu ia falar Alexandre, do Alessandro Vilas Boas, eu gosto muito da ministração dele, assim, às vezes eu boto lá em casa pra ouvir, assim, eu fico impactado com a entrega dele. E hoje, Isaías Saad, inclusive Isaías Saad me segue, tá, gente? Morro de Oh, inveja. Chiquérrimo. Meu Deus, ele me segue, gente. que Que isso? responsabilidade. É aquele meme, eu todo dia acordando pra ver se ele parou de me seguir. Aí vai lá. Aí um dia ele Vai deixa de me checar seguir, eu, todo meu Deus, o dia. que eu fiz? Mas do worship, assim, muito esses dois. Acho que basicamente esses mesmo. Mas a Ministério Apacentar, eu acho que tá ali. Hoje em dia eu tô mais numa outra vertente também, que eu tô hoje ouvindo muito hino pentecostal. Eita. Por que? Não sei, mas Vai descer do nada comecei a fogo. ouvir muitos hinos pentecostal, então hoje eu ouço assim, bastante também Valesca Maíssa, é, Rose Nascimento. Rose Nascimento, esses hinos assim, né? Acho que é isso. Não, já. Mas Ministério Apacentar é um que não sai da minha playlist. Fernanda Brum. Fernanda Brum não sai da minha playlist também. Acho que esses. Sim. É. Você chegou a comentar sobre esse voto que você fez, né? Sobre parar de escutar as músicas seculares. Eu passei por uma experiência parecida há um tempinho atrás, inclusive eu contei até na consagração que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, que eu contei que eu passei por uma experiência onde na minha vida pessoal eu estava esperando, não era nem uma vaga de emprego, eu estava certo já para entrar numa empresa, só que acabou que de última hora, assim, no final do segundo tempo, o RH voltou atrás e não me chamou. E eu comecei a ficar confuso quanto àquilo. E aí veio uma música na minha cabeça que é aquela, inclusive, que é o chip, né? Que é aquela. A porta aberta é você, mas Meu Deus, a Morada. fechada é Ministério Morada você. também gosto. Essa Então, também Do, passa. Essa do aí, parte. worship cara, atual, essa música ficou Morada pra mim é martelando um na dos minha melhores. cabeça. Martelando, martelando, martelando. Eu cheguei a contar esse testemunho nessa consagração. E justamente nessa mesma semana, isso foi numa segunda-feira que aconteceu, e então fiquei a semana inteira com aquele hino, escutando aquele hino, escutando aquele hino. Qual foi o primeiro hino que o Ministério de Louvor tocou domingo quando eu cheguei na igreja? Foi justamente esse. Cara, aquilo Morada. ali foi uma experiência muito, muito boa que aconteceu comigo, mas ela só aconteceu depois que eu fiz um tipo de voto com o Senhor também.
que eu tava numa época que eu tava escutando muito essas músicas trap, coisa, rap, só que Aham. e eu tava assim meio na igreja não tava com tantos compromissos, tanto coisa, então eu tava meio frio, entendeu? Uhum. Aí eu só que eu tava percebendo que não condizia com aquela realidade, não era o que eu tava vivendo e aquilo tava começando a me incomodar, começando a me incomodar, o Espírito Santo tava começando a me incomodar. Até que chegou um ponto que eu caí em si de que para eu ter experiências com o Senhor e envolvendo a música, que é algo que me toca muito, que não era só porque eu escutava a música do mundo, não era só isso. Era porque para mim a música é muito importante. Sim. Para mim a música tinha algo a mais. Então eu tava deixando outros tipos de música tomar lugar e preencher lugares que eu deveria estar deixando o Espírito Santo preencher. Então, quando eu percebi isso, eu parei, zerei. Aham. Apaguei playlist do Spotify, deletei tudo, tal, parei de seguir várias pessoas. Justamente depois que isso aconteceu, que eu tive essa experiência com a música, justamente Aham. com a música. Então, eu acho eu acho não, eu tenho certeza que o Espírito Santo estava esperando essa minha atitude Ah, Aham. com para poder eu Verdade. ter essa experiência. Sim. Verdade. Ayla, o Thiago falou que teve uma banda, eu tava segurando essa pergunta aqui, aí eu quase esqueci ali. Hum. Você já teve esse momento de cantar de maneira itinerária em várias igrejas? Ou sempre foi muito assim, igreja local, cantar com ministério local? Sempre foi igreja local, ministério local. Já teve banda? Não, a minha família tem uma... Minha família, que eu digo assim, meus parentes, né? Algumas pessoas. Que a gente tem um grupo que a gente sempre canta em casamentos dentro da nossa família mesmo. Ih, maneiro! Já é o grupo fixo ali, Muito né? Maneiro! legal. Só dessa forma mesmo. É muito Legal. bacana. Não Aí precisa nem contratar toda vez que banda. alguém casa na família, aí tem aquele grupinho, coralzinho Ih, que maneiro, canta. hein? É muito legal, Caramba! gente, muito legal. E olha que todo mundo morando longe, aí minha tia manda a música, a gente ouve, pega a voz. Aí não tem quando dá pra passar, passa antes, né, do casamento, mas tem muito tempo que a gente não faz mais isso. Mas é Tem uma muito tempo coisa que não bem tem um casamento, legal. então. Alguém tem que casar Alguém deve casar. para poder Próximo então vai ser o seu, acontecer. hein? Eita! Espero, eu recebo. Eita, eita. Eu falei isso Uhum. porque, assim, eu tive um momento da minha vida que foi muito, muito engraçado, assim. Foi um momento bom, mas hoje eu não sei se eu conseguiria viver isso de novo. É cantar em várias igrejas. Tinha uma época, né, não tinha músicos para me acompanhar. Eu levava um playback dentro da Bíblia, levava um CD. Fernanda Brum. Não, aí tinha vários, tinha ministério para sentar, vários cantores ali. Eu salvei num CD, deixava dentro da Bíblia. Que quando recebia a oportunidade, você E botava lá no eu DVD. já fiz isso. Coloca na faixa 12 aí, Faixa ó. 12, Eu já faixa fiz isso. E quando 13. não queria funcionar? CD E não tinha arranhava. músico na igreja? Aí você, igreja, Já aconteceu. glorifica aí. Me ajuda com as Glorifica aí, palmas, me igreja. ajuda com as palmas. É. A igreja Não, eu batendo. nunca, assim, eu nunca passei por, como você perguntou, né? Se eu já cantei em várias igrejas, mas eu fui em uma que eu me lembro que o playback não quis ajudar. Meu Não Deus, né? tinha Playback era músico, uma assim. luta. O meu pai tava, graças a Deus, meu pai tocou, mas sempre acontece também. Eu sempre tinha essa. Levava um Aham. playbackzinho assim. Não, não aconteceu muitas vezes, assim, né, mas nas poucas vezes que eu ia em uma igreja, algum amigo do meu pai convidava, né, para ele para cantar. Aí eu levava um Fernanda Brum sempre, dentro da Uhum. Bíblia. Se chamar, faixa 12. Faixa 12. Eu falei isso porque tive uma fase de começar a receber muito convite e aí chamar alguns amigos. Aí montei uma banda também, era DJ e banda, e só banda, tinha Não. banda. E aí foi mais ou menos 2019, comecei a ter muitos convites aí nas igrejas. Aí veio a pandemia, né? 2020 a gente teve essa pausa, mas quando começou a dar uma melhorada, flexibilizar, a gente voltou. E assim, tinha muito convite. E aí, né, eu até vivi uma experiência boa nesse período, mas também a gente vê muita coisa, porque quando você anda em muitas igrejas, você se alimenta de muitas coisas. E às vezes você vai em locais assim, sem querer ser pejorativo com essas igrejas, né? Mas às vezes cultos que só tem louvor, não tem palavra, Uhum. que só valoriza a música, mas não tem palavra, não tem oração. Então a gente vê muita coisa, eu vi muita coisa, né? Participei de muita coisa assim. E eu falei assim, ah, não sei se vale a pena continuar nisso. Aí eu comecei a não aceitar alguns convites. Depois também nunca mais Rejeitou. me chamaram, né? Depois que eu rejeitei também nunca mais me chamaram. Mas eu entendo que, assim, eu gosto muito de trabalhar com a igreja local. Eu também É algo que prefiro. eu me sinto muito bem, assim, de estar ali com a galera da igreja, da minha igreja.
ministrando com a galera de casa ali mesmo. É bom, às vezes, você estar em outra igreja, visitar e tal, mas eu gosto muito, muito mesmo de estar aqui, com o Ministério de Louvor daqui, com a galera que eu conheço, com os membros O daqui, assim, ambiente, o né? O ambiente, a ambiente. gente se sente bem em casa. Eu prefiro, de Eu verdade. também. Prefiro que seja assim, coral, né? Tão bom. Coral, né? Coral a gente gosta também, né? Nosso Adoro. coral, inclusive, coral é ela ajudou pra caramba. Falei aqui já, né? Que ajudou nas No divisões ensaiar o Natal. contralto. E a cantata de Natal, né? Para os nossos ouvintes que não entenderam nada do que a gente está falando, só para situar os nossos ouvintes, no final do ano de 2022 a gente teve uma cantata de Natal. A gente estava já um ano sem ter cantata, se eu não me engano. Teve um ano que não tivemos cantata com participação da igreja, com teatro, né? Foi só o Ministério de Louvor. E aí o pastor me chamou para encabeçar essa missão aí. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, porque eu já tinha acompanhado como participante de cantata, e apesar de ser um único dia, um único evento, é muita coisa que você tem que fazer, porque você tem que ensaiar Ministério de Louvor, você tem que ensaiar coral, você tem que organizar teatro, você tem que organizar dança, apesar de eu não dançar, mas eu tinha que estar ali, né, vendo as coisas. E eu falei assim, meu Deus, aceito ou não aceito? Aí eu aceitei essa missão, mas não trabalhei de maneira nenhuma sozinho. Muito pelo contrário, né? Sozinho não conseguiria nada. A Ayla foi uma das pessoas que muito me ajudou aqui, ensaiou o contralto, fez as divisões do contralto. Vandessa também, Cíntia Costa. Se eu citar nomes aqui, na verdade eu vou acabar Vai acabar pecando, posso esquecendo acabar alguém. Esquecendo esquecendo de alguém, vai alguém. arrumar problema. Mas teve. Vai arrumar um problema pra mim. Mas assim, tive muita gente que ajudou. E depois que passou, eu fiquei muito impactado assim com os testemunhos que a gente teve. Porque quando a gente começou a ensaiar, eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu queria muito que a igreja participasse, porque eu gosto muito disso, porque eu tenho isso comigo que nesses eventos a igreja tem que participar, Uhum. né? Porque você tem ali o Ministério de Louvor, que teoricamente são as pessoas que cantam, que têm a inclinação para isso, que Sim. dominam a técnica, né? Se a gente puder dizer assim. Mas nesses eventos eu gosto muito da participação da igreja, sabe? Ter um coralzão, um coral dos jovens, para cantar todos os jovens. Não é só quem canta, quem sabe cantar, não. Tá o desafinado lá, vai o desafinado no meio ali cantar com todo mundo, que a gente se afina junto. Eu penso assim. E eu tive muitos testemunhos muito bons. Primeiro, dentro do coral, que muita gente assim ficou muito feliz de poder participar, né? De poder estar louvando com a igreja. E quando a gente começou a ensaiar, eu sempre falava nos ensaios, a gente está aqui louvando para a transformação de vidas e eu creio que pessoas vão aceitar Jesus nessa cantata. Não é uma apresentação, não é um show, não é nada disso. Inclusive, se fosse para isso, nem me chame. Eu queria estar ali para a gente fazer algo para o Senhor, que vidas viessem a se render. E no dia da cantata, que tiveram pessoas que se renderam ali, né, que entregaram a vida para Cristo. Após o musical, eu fiquei com uma sensação assim de Dever dever cumprido, cumprido. É né? A verdade. gente fez ali o nosso melhor e graças a Deus deu tudo certo. E é um negócio que me movimenta, cara. Vamos fazer para Cristo, vamos fazer então o nosso melhor, né? Pelo rei e pelo reino sempre, né? Verdade, verdade. Isso aí. E aí, Ayla, você tem alguma coisa a dizer para os nossos ouvintes? Estamos caminhando, infelizmente, aí pro término do nosso episódio. Nossa, passou rapidinho, né? Passou muito rápido. É Cara, bacana, Todo mundo gente. fala todo isso. mundo fala Eu isso. vou confessar uma coisa. Porque eu vi, eu acho que eram 13, vai colocando o número, né? Eu acho que eu estava no número 13 de participante. Aham. Aí eu pensei, poxa, será que eu nunca vou ser chamada a participar? Aí quando você falou comigo ontem, eu fiquei bem feliz. É bacana. Que lindo. Gostei de participar. Gostei Às vezes muito. as pessoas É ficam legal. O receosas, pessoal fica como vou ter acanhado, que mas, falar. gente, Não, a é gente aqui tá num verdade. É bate-papo. uma conversa normal. Não temos roteiro, assim, eu gosto de frisar isso que a gente não tem roteiro, porque a gente chega aqui, bate papo, conversa, É legal. fala das nossas experiências em Cristo, porque é o que a gente falou já ao longo de todos os episódios. Jovem também tem bagagem, tem experiência com o Senhor. Não é só o irmão que está há 40 anos, 50 anos na igreja que tem experiência. Às vezes É. o jovem tem Jovem, até mais. É verdade. jovem mais novo tem às vezes mais experiência, né, do que essas pessoas mais velhas. Então a gente está aqui para compartilhar essas experiências e eu fiquei muito feliz assim de Sim. conhecer, porque já sabia algumas coisas da ela, mas foi bom conhecer um pouquinho mais também da Também história. gostei muito.
participar. E Adorei. você tem alguma mensagem assim para deixar para a galera? Você falou e isso me chamou muita atenção, que teve um momento de você ter uma rebeldia e não querer Sim. mais aceitar o seu chamado e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então você tem alguma mensagem para deixar para os ouvintes? De repente tem algum jovem, algum adolescente, ou até se tiver alguma pessoa mais Uhum. velha Sim. também nos ouvindo, que de repente caiu nessa situação também de não querer fazer nada na casa do Senhor por algum motivo. Mesmo sabendo que tem um Mesmo chamado, sabendo que tem chamado, É seja verdade. por uma rebeldia, seja por uma tristeza, seja por um problema, mas você tem alguma mensagem para deixar aí para os nossos ouvintes? Bom, essa questão assim de rebeldia, que eu tinha dito que eu acho que quase todo mundo já teve uma fase assim, né? sim. Mas assim, o que me salvou disso, que eu tinha dito também de uma experiência que eu tive, que foi bem ruim, que eu me afastei, né? Uhum, Mas ler a Bíblia para mim foi onde eu encontrei um refúgio, uma paz que eu não tava muito difícil que eu tava passando. E eu me lembro da Liza, né, que ela participa até aqui do time. E aham, Deus usou a Liza através de uma frase que ela era pequenininha, ela fazia aqueles desenhos assim bem de criança mesmo, todo rabiscado, todo. aham, E ela colocou uma frase assim, ela escreveu Ayla sozinha com a Bíblia. Eu tenho até dentro da minha Bíblia até hoje, a letrinha dela toda garranchada. aham, E era bem pequenininha, né? Então, assim, eu acho que a gente prestar atenção nos detalhes, porque isso foi um detalhe tão pequenininho, foi uma frase de uma criança que ela uhum, escreveu para mim num momento que eu estava muito mal, e foi algo, a gente fica mais sensível também, né? aham, A gente, depois que passa essa fase da rebeldia, a gente quer tentar manter, de seguir pelo caminho certo, de levantar a cabeça, de entender melhor as coisas, né? Então, acho que esse detalhe a gente não deixar passar despercebido, que às vezes pode ser uma coisa muito pequena e a gente acha que às vezes não tem muita importância. Se Mas deixar foi passar, vai através, acumulando também, né? verdade, e uhum. através desse bilhetinho dela, daí que eu me levantei. E já estava também, entrei no processo da leitura, da Bíblia, de Uhum. oração, de jejum também, porque como é que eu estava, só poderia sair da situação que eu estava dessa maneira mesmo. Sim. Através desse contato com Deus. Às vezes nem conseguia orar. Eu ajoelhava e chorava. Mas sabia que Deus estava entendendo tudo. O Espírito Santo Meu levava Deus, tudo para Deus. Amém. que forte, Forte. É, forte. Então, para os ouvintes que estão aí até aqui com a gente, fica aí esse recado, é leitura da palavra, gente. é, Né, eu costumo muito falar isso, inclusive com o Ministério de Louvor, sempre falei isso, que a gente cantar, a gente tocar é muito bom, e assim, pra gente que é do Ministério de Louvor, só a gente entende o quão bom é. Você tá ali, você não precisa estar verdade. com o microfone na mão, você tá cantando, você tá com um grupo ali de música ali, é algo muito bom pra gente, mas a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa do Com Senhor, né, certeza. através da Alimento. palavra, que é de fato que é o nosso alimento, né? E eu acho que é isso, né? É É, isso. eu Acho que é adorei. isso. Foi muito bom, de Então, verdade. ó, Passa queremos, rápido. passa rápido, né? Gostei muito. Queremos agradecer a ela a sua participação, que o Senhor Eu que te agradeço, abençoe gente. Amém. poderosamente, você continue sendo muito usada pelo Senhor aí no seu chamado, no seu dom. Amém. E Espero. faço votos ao Senhor que você me ajude na cantata desse ano. No Já joguei, próximo Natal, joguei aqui Já ó, no jogou verde, episódio, ó, já já jogou joguei o verde verde. no episódio. com certeza. O que puder E fazer pelo reino, vou me continue sendo essa, esforçar. essa pessoa Amém. que você é, né? Essa pessoa simples, essa pessoa humilde, essa pessoa cheia de talentos e dons e disponível para obra, que eu acho que é o principal, né? Quando está disponível para obra, o Senhor É. vai usando como canal. Acho que é isso. Lembrar o nosso recado, né? Nas redes sociais. Não deixe de seguir no Spotify, Deezer, YouTube Music, Google São Music, várias. são Apple Music, todas as redes aí. Nosso desafio também, né? De compartilhar o episódio, mesmo se você está maratonando, está assistindo o primeiro, segundo, compartilhe o episódio que eu tenho certeza que irá falar no coração de alguém. Vai ter alguém no seu ciclo de amizade, na sua família, que vai estar precisando de ouvir algo da parte do Senhor que está naquele episódio. Então, não Verdade. deixem de compartilhar. É isso, Amém. gente. Então, para os nossos ouvintes, queremos agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês. Estamos chegando aí
fora do continente, a gente abriu aí os analytics do Spotify, a gente chegou até em Portugal, a gente chegou no México, a gente chegou nos Estados Unidos, a gente chegou no Canadá recentemente. Então eu falei assim, gente, Nossa, Estamos gente, não que internacional. proporção é sabia. essa que o Pod Jovem tá Internacional. tomando, mas Esqueça. Que é bom. Deus, né? Deus no negócio. Então queremos agradecer a audiência. Tem várias pessoas que nem são jovens ou não são da juventude daqui da igreja que ouvem, mandam testemunhos e falam que estão sendo abençoadas por esse podcast. E tudo isso é para vocês, sabe? É através do podcast que a gente quer abençoar a vida de vocês de alguma maneira. A gente tem falado aí de testemunhos de vida. E brevemente aí na próxima temporada do Pod Jovem a gente vai vir aí com os debates, aí uns assuntos aí pra gente debater, conversar à luz da palavra do Senhor e vamos que Futuramente videocast também, né? vamos. Futuramente aí vai É. virar videocast aí, ó, ao vivo no YouTube. Aí, ó. O negócio vai ficar, Spoilers. vai ficar alto nível, gente, vai ficar alto nível. Então, continue Deus orando aí quiser. por nós. E acho que é isso, né? É isso. Muito Uma paz do obrigado, Senhor então, pra aos igreja. nossa audiência, Um à nossa abraço. audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Então, até mais, pessoal. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.